Bom dia a todos. Que alegria, né? Poder estar aqui numa manhã, vibrando alto. Eu acho que a gente pode fazer um pacto nessa manhã. Toda energia que a gente conseguir gerar aqui, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos elevados a Deus, que possam chegar nesses lugares de guerra, de ignorância, né? Para que a espiritualidade amiga que vai estar conosco nesse período que estamos aqui juntos, possam colher, né, fluidos de cada um de nós que se coloca à disposição de doar, para que possa ser levado nesses lugares onde ainda há muita aflição, muito medo, muita insegurança, muita briga, né? E que nós possamos juntos ser, então, os tarefeiros de Jesus aqui no planeta Terra. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia do professor, né? Quando a gente pensa em Jesus, o único título, né, que Jesus aceitava era quando chamávamos ele de mestre. E a gente vê pela doutrina o amor incondicional, né, que ele teve por cada um de nós, independente das nossas, e tem ainda, né, independente das nossas fraquezas, das nossas lutas. E a gente encontra aqui na Terra as mães representando aí o amor incondicional. Se a gente tiver que pensar no amor incondicional, acho que o amor das mães é o que mais se aproxima desse exercício que a gente precisa aprender a ter para com a humanidade, para com os outros, né? Porque Jesus disse que nós vamos reconhecer quem são os verdadeiros discípulos, aquele que ama um ao outro, aquele que ama, ponto. Essa é a lei que ele deixou para a gente, a lei do amor. E eu penso que depois das mães, os professores, né? Os professores são os nossos mestres, os nossos orientadores. E aí, quando a gente tem que preparar um tema para falar, a gente fala, o que eu gostaria de falar? Né? Eu busco dizer sempre daquilo que reverbera no meu coração primeiro, e aí depois eu vou estudar. E aí eu vi a data, acho que a gente até tinha escolhido já, né, Domingos? Qual data? É essa ou aquela? Vai essa, dia 15, né? E então hoje nós vamos iniciar a nossa manhã lembrando de Allan Kardec, quando ele era ainda professor Rivaio. Porque é muito importante a gente entender a construção desse nosso irmão. Né? Ele que a gente sabe que já teve as vidas ali nos druidas, os essênios, né? Ele que conquistou muito para chegar e ser o representante, né? Alguém responsável aí para deixar esse legado a todos nós. Ele, inclusive, dentro da sua doutrina, nos aproximou, da sua doutrina não, da doutrina dos espíritos, mas vamos colocar através do seu trabalho de debruçar, de trabalhar, de selecionar, de classificar. Porque acho que quando a gente pensa em professor, a gente pensa em método. E é disso que a gente vai falar hoje, né? O que a doutrina deixa como legado, o método de transformação íntima. E aí, quando a gente escolhe o assunto que a gente vai falar, fica difícil depois passar para o Domingos qual vai ser o tema. Domingos, eu não sei que tema que a gente coloca. Coloca a construção do bem, então, a gente vai caminhar numa construção de pensamento com o público para chegar nessa questão da importância da construção do bem em nós. Então, eu vou começar, eu não sei se vocês já viram essa obra, é um estudo que fizeram de Allan Kardec, e aqui tem a seleção de um texto escrito por ele, porque Kardec, enquanto professor Rivaio, ele fazia planos e planos para transformar a educação na França, os métodos de ensino. Ele era um grande questionador do método vigente na época, né? Ele que, na sua infância até a sua adolescência, foi educado pelo professor Pestalozzi, grande mestre de almas também. Pestalozzi, que era estudioso de Rousseau.
Então, eles estão vindo, né, numa sequência de estudiosos, fazendo com que chega no ápice para a gente, quando Allan Kardec, então, professor Rivaio, se debruça sobre tudo o que estava acontecendo, os fenômenos, que para nós hoje, o fenômeno não deve mais ser tão valorizado quanto foi naquela época, que era para chamar atenção, era para, assim como eu fiz uma palestra aqui em setembro, né, no mês que a gente fala tanto do suicídio, né, o Setembro Amarelo, que eu falava da ansiedade, né, da depressão como fenômenos que precisam acontecer nesse momento da humanidade para chamar a atenção de cada um de nós para dizer assim, olha, você não é só o corpo. Você é um espírito que habita uma jornada na carne. O que você precisa cuidar é do espírito. Então, são fenômenos que de tempo em tempo chegam para nos sacudir, porque senão a gente fica num patamar de acomodação, deixando a vida nos levar, a gente vivendo as nossas tendências, vivendo dos nossos impulsos, dos prazeres. E o Espiritismo vem exatamente, né, combater o materialismo, o imediatismo, o hedonismo. Ele vem combater essas frentes de eu quero tudo agora. Espera aí, você é um ser imortal, por que você quer tudo agora? Para que tanta ansiedade? Para que tanto medo? Começa hoje, nas outras vidas você termina, mas começa, não adia. Então, e esses prazeres todos? Por que ficamos tão presos nos prazeres que a carne nos oferece de diferentes formas? E esquecemos de cultivar os valores, os tesouros que, além túmulo, permanecerão conosco, no nosso coração, no nosso espírito e no nosso perispírito. E vamos adentrar a palestra? Allan Kardec coloca assim, ó, plano proposto para a melhoria da educação pública. Todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca. VCA, geralmente, apenas o sistema de estudos, e este é o erro. É uma das principais causas do pouco progresso que ela ainda realizou. Uma outra coisa desse atraso prende-se a um preconceito geralmente aceito contra tudo o que se liga a essa profissão, o que afasta grande número de homens que, por seu mérito, poderiam muito contribuir para o seu progresso. A educação é a arte de formar os homens. Isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os vícios, de desenvolver a sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo que lhe dará força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis o que todos repetem, mas o que não se praticam. É preciso procurar a causa primeira dessa ignorância, em que está sobre os meios próprios a se operar esse desenvolvimento. Tornar-se-á um homem médico, ensinando-lhe que ele deve curar seus doentes? Assim pode alguém se gabar de estar apto a formar homens, se sabe apenas que se trata de formar o coração, o espírito, o corpo, e ignora os meios de alcançar isso? Nisso, como em todas as outras coisas, não basta conhecer o objetivo a ser atingido. É preciso ainda conhecer perfeitamente o caminho que se deve percorrer. Quando a gente pensa em método, quando a gente pensa em pedagogia, em metodologia, a gente está falando desse caminho. E aí Kardec continua assim, ó. A arte de educar. Eu não estava programado de ler tudo, mas não dá para excluir. Ó, a instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição dessa ou daquela ciência,
mas do desenvolvimento geral da inteligência. Lembrando que naquela época a inteligência era só intelecto, aquisição de leitura, de conhecimentos, era a época dos intelectuais. E Kardec já era inquieto. Ele dizia já de inteligência geral, o que depois, no começo do século passado, a gente vê estudiosos dizendo das diferentes inteligências que nós temos. Então, focar somente no intelecto é muito pouco para uma nova era, a era do espírito, a era a qual nós estamos vivendo. A arte do professor consiste na maneira de apresentar essas ideias, no talento segundo o qual ele sabe graduá-la, classificá-la e apropriá-la segundo a inteligência, a natureza e a necessidade. Como hábil jardineiro, ele deve conhecer o terreno em que se semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno, cuja natureza é preciso estudar. E assim como o talento do jardineiro não se limita a saber colocar as plantas na terra, assim a do professor não se limita a fazer aprender os rudimentos. Para bem ensinar, é preciso conhecimentos especiais, independente da ciência que se queira transmitir. É preciso conhecer a fundo a natureza do espírito das crianças, a ordem, a maneira segundo as quais se desenvolvem as faculdades, as modificações da inteligência segundo a idade, as relações entre o físico e o psíquico, o efeito das influências exteriores, as causas que podem apressar ou atrasar as faculdades em desenvolvimento, as doenças do espírito, se assim posso lhe exprimir. Ele estava fazendo um discurso. A ordem segundo a qual nascem as ideias, a maneira pela qual se desencadeia, aquelas que devem servir de fundamento às outras. Calcular a força do espírito e a possibilidade de conceber tais ou quais ideias. Conhecer, enfim, meios próprios para desenvolvê-los. Mas isso ainda não basta. Nossa, vocês já estão angustiados? Porque eu já fiquei, né? Ele faz uma lista e fala, isso ainda não basta. É preciso ainda um tato particular. Inato, por assim dizer. Uma arte que não se aprende. Vê-se, pois, que a ciência do professor é toda filosófica e que ela exige muitos estudos da parte daquele que se entrega. Estou longe de ter traçado nessas poucas palavras o quadro completo da ciência pedagógica. Toquei apenas de leve, pois o detalhamento de todos os conhecimentos que ela abrange será imenso. Isso ele falou em 14 de agosto de 1834. Nós estamos em 2023, ainda na cartilha. Se o Espiritismo veio combater métodos que não atingem a educação do espírito, a gente precisa se aprofundar em Kardec. E aí, eu fiquei pensando assim, bom, somente fazer essa leitura não basta. Fazer uma pesquisa intensa, pegar os livros, porque a gente tem a Dora Encontre, que é uma grande estudiosa da USP, que foi várias vezes para a França, que faz um compilado bem legal, mas ela tem uma palavra difícil. Eu falei, eu não quero isso essa semana. E aí eu fiquei me lembrando deste meu livrinho aqui. Para quem está perto de mim, dá para ver que ele está todo marcado. O Alain costuma dizer assim, quando você marca tanto assim um livro, o que passa a ser o destaque? Eu falo o livro todo. Então, esse é um livrinho, fonte viva, que se vocês forem na biblioteca aqui comprar, ele não vai estar mais com essa capa, nem desse tamanho, né? Mas é um livro que eu uso numa leitura diária, escrita por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E nessa leitura diária, eu não sei se vocês todos vão conseguir ver meu rabisquinho aí. Nessa minha leitura diária, e não sou só eu, quem lê Emmanuel vê o quanto ele é muito prático.
Enquanto a gente vê André Luiz trazendo muito conhecimento para a gente, conhecimentos que às vezes a ciência está se atropelando para conhecer agora, para quem já foi no congresso com o médico espírita sabe do que eu estou dizendo, Joana de Ângeles, a gente precisa estudar com os psicólogos formados em terapia junguiana do lado. Né? Claro que a gente consegue ler, mas se tiver alguém para nos auxiliar ali dos conceitos, legal. Mas quando a gente pega Emmanuel, ele vai ali no dia a dia. Ele fala as mesmas coisas que estão ali, quando a gente consegue assimilar os conteúdos, na essência, eles estão falando a mesma coisa. Cada um com um propósito, talvez, de atingir determinados públicos. Né? E aí, eu me desafiei a dizer assim, se o professor é aquele que faz, né, e o seu Anésio colocou aqui na abertura, bom, a Renata vai falar um monte de coisa, a gente vai sair daqui e, de repente, vai até esquecer. Na hora, nossa, foi legal, ela falou disso, depois eu saio do portal. O que isso serviu para a minha vida? E aí, né, seu Anésio, nesse compromisso que a gente tem de fazer essa reflexão do conhecimento, antes de ficar dando muito conhecimento, eu trouxe Emmanuel para a gente. Olha o quanto que Emmanuel está falando para cada parte do nosso corpo. Para quem não sabe, eu sou instrutora de yoga, além de outras coisas que eu faço. Então, a palavra chakra, os centros de energia, é muito trabalhado por nós yogis, certo? Quando a gente vai para a doutrina, a gente até encontra André Luiz falando, mas ele não fala exatamente como a gente encontra os estudos na Índia. Mas quando a gente pega a Joana de Ângeles, a gente encontra. Inclusive, ela tem um livro chamado Plenitude, que ela faz uma referência aos nossos irmãos que vieram lá mais de 6.000 anos antes de Cristo. Bom, eu não vim falar de yoga, eu vim falar de espiritismo. E aí eu peguei Emmanuel para a gente falar, para a gente trazer, né, esse conhecimento, que é palavra, que eu posso só ler, fechar o livro, ele não serve para mim mais, como eu posso pegar uma ideia, e esse é o meu desafio aqui, a gente vai pegar o conceito e vai falar, olha que interessante. Vamos começar, então? Eu vou começar aqui com a cabeça. Emmanuel, aqui no Fonte Viva, todos são do Fonte Viva. Tem uma lição intitulada Capacete da Esperança. Emmanuel diz que tem que ser um capacete, não pode ser uma touca, um chapéu, porque a gente não está aqui a passeio para usar chapéu. A gente precisa usar um capacete, que ele coloca da esperança. Esse capacete ele deve servir para a gente para proteger a nossa cabeça, proteger o nosso cérebro. Porque aqui está o lugar onde são produzidos os nossos pensamentos. Então, veja que é um capacete que protege o órgão físico, mas que também protege o sutil, que são os nossos pensamentos. Por isso eu acho que ele colocou esperança. Porque nós precisamos cuidar do nosso pensamento com muita esperança. Porque, como a Gi leu aqui, na abertura também, situações difíceis vêm o tempo todo nos convidar e tiram o tapete, faz a gente cair, ficar desesperado. E se nós estivermos com o capacete, a gente protege a cabeça, esse órgão muito importante, o cérebro, do tombo. E se pensamentos negativos chegarem até você e você estiver usando um capacete da esperança, você vai proteger os seus raciocínios. E não vai deixar com que ele te leve para lugares perigosos, como o desânimo, o medo. E sim, vai fazer com que você permaneça, apesar das circunstâncias e das vicissitudes da vida, que te convidam a pensar como uma oportunidade de crescimento, você está ali, com raciocínio, com discernimento, com o seu pensamento protegido. Estamos indo para a prática ou não estamos? Então tá bom, vamos lá, vamos para o segundo item. Eu gosto muito quando a gente fala desse lugar, do terceiro olho, de um lugar divino, onde os indianos usam até um pontinho aqui,
né? Dourado, vermelho. É um lugar onde a gente vai encontrar o contato lá na pineal. Este olho é um olho de muita sabedoria. Por isso que às vezes a gente faz assim, ó, fecha os olhos e pensa um pouco, sem os estímulos, sem você ficar tão envolvida com as coisas. Porque diz o Evangelho que aquele que está no centro de uma cidade, no meio dos prédios, no meio dos carros, assim como a gente, quando está no meio dos problemas, a gente se perde, se envolve com o tumulto daquilo tudo. Mas aquele que se distancia e vai para o topo de uma montanha e olha para essa mesma cidade, ele tem mais clareza do que vê e não se envolve. Estamos indo para a prática ou não? Emmanuel, nos convidando a refletir, nos convidando a fazer, como ele coloca aqui, reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Se afasta um pouquinho de tudo que você se envolve e se recolha numa prece, numa meditação, para que a sua alma fale para você. Porque você não é o que você é hoje. Você é a sua alma. A sua personalidade, assim como o seu corpo, quando chegar o dia de morrer, fica. Mas a sua alma, as suas experiências, essas é que vão ficar com você. Então, ouve o seu plano divino, a sua essência divina. E a gente fica tão apegado, o apego às coisas da terra, inclusive ao nosso corpo, aos nossos títulos, é a causa do nosso sofrimento. Vamos para a garganta? Emmanuel tem um título aqui que diz assim, a sua garganta, e aí ele está falando daqueles espíritos transviados da luz, que é uma frase, inclusive, de Paulo, alguma de suas cartas aí. Então, aos espíritos transviados, Emmanuel coloca assim, a sua garganta é um sepulcro aberto. Cadáver. Cheira toxinas, ruínas. A nossa garganta é um lugar que deve ser cultivado. E aí, pessoal, conforme a gente vai falando, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho dor de garganta, tireoide, isso, aquilo. Vai entendendo o significado, o que a gente precisa fazer enquanto cristão para tirar essa dor da gente. Tirar a dor é trabalhar as virtudes, é o roteiro de Jesus, nos convidando a falar coisas boas, a trazer esperança e não ser o primeiro a tirar a esperança do outro. A nossa garganta é a expressão daquilo que carregamos no nosso coração. Porque no coração trazemos as nossas experiências, a garganta necessita expressão e a boca fala. Jesus disse, a gente precisa cuidar mais do que a boca fala, do que o que entra. Porque se a mão está suja, e se você estiver bem de saúde, a gente tem alguns médicos espalhados aqui, se você estiver bem de saúde e colocar algo sujo na boca, o seu corpo dá conta de combater aquela sujeira. Agora, quando você está cheio de vícios, quando você está extraviado da luz, você já está com baixa imunidade. E além de você estar com baixa imunidade, dependendo do tipo de vício, a expressão do que a sua boca vai falar é sempre a maledicência, é a fofoca, é a dúvida. É desgastante para nosso espírito ter uma boca que fala de uma forma desvirtuada. Estamos indo para a prática ou não? Sim ou não?
Olha, eu sou neta direta, meus avós vieram de navio da Itália. Então, assim, eu tenho uma voz intensa de italiano, eu falo com as mãos, mas eu não estou dando bronca em ninguém. E quando a gente vem para um espaço assim de um público, o que acaba acontecendo? Eu também vim de teatro. E eu era muito tímida quando eu comecei a fazer teatro. A diretora dizia, a sua voz tem que chegar... Mas vocês já foram no Teatro Municipal? Eu tinha 15 anos a primeira vez que eu pisei ali. Eu tinha que falar para 400 pessoas, porque o colégio inteiro assistia, colégio objetivo. E ela falava, lá, eu estou aqui no fundo, eu não estou te ouvindo. E aí, gente, eu desenvolvi isso. Preciso melhorar? Claro, estamos aqui todos para melhorar. Mas eu não estou brava e não estou passando o sermão para ninguém. É a voz que sai, e eu estou falando de coisas que eu gosto, e eu não meço, assim, quando eu vejo, eu já estou, ué, tá, então vamos junto comigo, vamos achar o tom aí. Vamos para o coração? Couraça da caridade. Emmanuel faz uma reflexão para que todos nós que desejamos seguir o caminho da luz, o caminho do bem, precisamos ter uma couraça da caridade na região do coração. Porque assim como o capacete vai defender a cabeça nas nossas lutas diárias, a couraça no coração, que é a couraça da caridade, ela vai nos proteger os órgãos centrais da expressão da vida. A gente acabou de falar, né? A gente fala, a gente sente, vem tudo daqui, ó, expressão da vida, expressão do nosso espírito. Então, para que nós não caiamos na lição anterior, dos sepulcros abertos, de eliminar as toxinas, os fel, né? A gente vai tentar o mel. Para a gente tentar o mel, a gente precisa desenvolver as virtudes do bem. A construção do bem em nós. Então, trazer amorosidade, boa vontade, não basta vontade para nós espíritas. Tem que ser uma boa vontade. A vontade de fazer o bem, a vontade de sermos pessoas boas, a vontade de ter o belo ao nosso redor. Porque os nossos irmãos que estão ali em guerra, eles também são inteligentes como nós. O que vai nos diferenciar deles é o valor moral. Porque o homem inteligente também faz guerra. O homem inteligente busca status. O homem inteligente é egoísta. Para sermos cristãos, não basta ser só inteligente, saber ler. Todo mundo sabe ler hoje no planeta Terra. O que nós precisamos na nova era é o desenvolvimento das bem-aventuranças. É o desenvolvimento das virtudes. Por isso que nós estamos num momento de tanta inquietude psicológica. Porque a nossa psique está diretamente ligada à nossa moral. Nós somos aquilo que pensamos e sentimos. O nosso campo mental é construído diretamente com a nossa vida psique. Então, encontrarmos o que nós... Porque assim, ó, onde nós estamos buscando a felicidade? Não precisa responder. Nós estamos procurando a felicidade no Evangelho? Na construção das bem-aventuranças? Ou a gente sai daqui, como o seu Anésio disse, e fala assim, ó, a minha felicidade agora, já cumpri com o meu dever, agora é curtir o domingo. Amanhã, apesar de ser segunda-feira, é o meu ganha-pão. Qual que é o meu propósito de trabalhar? Por que a gente tem trabalhado tanto e esquecido do ócio? Do momento do nada? Do momento da verdadeira conexão com a sua alma, com Deus. A pausa é extremamente importante e a gente não está pausando. A gente costuma ver pelo WhatsApp. As pessoas saem do trabalho às 6, manda mensagem às 7, às 8 está vendo se tem resposta, e tem gente que 11h30, 20 para 1, está mandando mensagem. Agora eu estou sendo crítica. Porque existe um movimento da natureza que nos convida ao recolhimento.
Será que eu estou tendo a sensibilidade de perceber que tem uma hora que o sol vai se pondo, a lua vai surgindo, e o convite que a natureza, e a natureza, eu faço parte dela, me convida a um recolhimento. E tem um momento também que a natureza desperta, e ela me convida ao movimento. Acorda tu que dormes, diz Emmanuel. Porque tem gente que está virando a noite pelo dia, os finais de semana de descanso pelo trabalho. Está tudo invertido. Aí eu pergunto para vocês, a guerra, verdadeiramente, ela está longe da gente? Não está. Porque se existe guerra ainda no meio em que você vive, é porque você ainda tem qualidades da guerra que vibram dentro de você, dentro de nós. Emmanuel e toda a doutrina tem feito a gente refletir e tomar decisão. O que eu quero fazer com a vida que eu tenho hoje? Quais são as escolhas que eu tenho feito? Porque viver no automatismo, já dizia o poeta quando ele escreveu, todo dia ela acorda sempre igual, me desperta às 6 horas da manhã e vem com um cheiro de hortelã. Todo dia a gente acorda, escova o dente, toma café e sai. Por que eu acordo? Como é o meu despertar? Como eu me preparo para um novo dia, que é uma nova oportunidade, talvez de eu fazer aquilo que eu deixei ontem para trás, ou que eu tenho deixado a vida inteira para trás, ou que eu tenho deixado múltiplas reencarnações, porque eu sou um ser imortal. Acorda agora, enquanto é tempo. A gente não está aqui para usar chapéu. A gente não está aqui para desfilar. A gente está aqui para trabalhar o nosso espírito. E aproveitar aquele chefe difícil, aquela pessoa difícil que convive na nossa família conosco, ou até mesmo aprender com aquela pessoa que tem tanta facilidade para fazer tal coisa. Essas são as oportunidades, é o planejamento reencarnatório que Deus oferece para cada um de nós aprender aquilo que é necessário, porque o Evangelho nos diz, enquanto procuramos a felicidade fora da gente, não a encontraremos. A felicidade é a gente olhar, refletir e dizer, meu Deus, como Paulo na estrada de Damasco, Senhor, o que queres de mim? A gente precisa reconhecer qual é a nossa necessidade reencarnatória. Porque se a minha necessidade reencarnatória é aprender a ler, e eu quero cantar, eu estou buscando tormentos voluntários, eu estou buscando coisas que não é ainda para eu viver, ou que de repente eu já vivi, e que nessa vida está bloqueado, para que eu não erre, enfim. Mas reconheça, e não busque aquilo, porque buscar aquilo que não é a sua necessidade reencarnatória, é a causa do nosso sofrimento. Viver as ilusões da vida, como a gente estava falando, materialismo, hedonismo, imediatismo, é causa de sofrimento. Gente, tudo isso está no Evangelho, eu só estou interpretando aqui como se fosse um palco da vida. Não é invenção. E quando a gente pensa nesse lugar aqui, estômago, temos dor de estômago, azia, refluxo, indigestão, má digestão, plexo solar. É um lugar, nossa, de uma potência do nosso ser. Esse lugar aqui é um lugar onde vibra, em especial, as nossas emoções mais inferiores. Infelizmente, tem que ter um lugarzinho, né? E é um lugarzinho onde a irritação, a braveza do nosso ser, a raiva, domina. Se você não tiver essa luz e você não tiver virtude, quem que vai dominar no seu dia a dia? O inferior. Cá entre nós, é onde a gente mais vive, né? São as emoções inferiores. A nossa intolerância, a nossa raiva, a nossa pressa, tudo está aqui.
dando indigestão. Porque a digestão, para nós yogis, não é só daquele alimento que a gente come assim pela boca, mas é daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você pega. Tudo que vem pelos órgãos do sentido, e a mente é o sexto sentido, e as emoções vêm de tudo isso que você vivencia, a emoção também está sendo digerida junto com os alimentos. Faz sentido para vocês? Faz? Então, cuidar deste lugar. E aí eu destaquei aqui uma frase de Emmanuel. A necessidade, inclusive, do perdão. Porque nós não vamos conseguir vir para uma camada superior, que é o amor, as bem-aventuranças, se nós estivermos presos ainda em algum sentimento negativo. E geralmente esse sentimento negativo vem da falta, inclusive, do auto-perdão, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então isso nos prende. Sabe quando a gente vê aquela pessoa com peso no pé? Ela está presa. As emoções nos prendem. Nós viemos aqui e temos o prazer de conhecer o Espiritismo, que ele pode nos libertar. E a couraça da caridade, por que a couraça da caridade? Porque aquele que segue a luz tem que se proteger. E o cristão se protege dando, amando. A caridade é a salvação. Fora da caridade, não há salvação. Então, eu preciso me blindar. Coisas chegam no meu pensamento, no meu campo mental, que pode ser pensamentos ou sentimentos, mas a minha imunidade vai ser a capacidade de eu me doar por amor, sem interesse. Porque quando eu me dou com amor, eu recebo do universo mais amor. E eu estou protegida. E sabe o que eu encontrei nesse livro de Emmanuel? Ele falando do chakra sexual. Mas aí não foi nesse livro. Eu fiquei folheava, eu falava, eu quero achar alguma coisa nesse chakra, porque nos convida muito à reflexão. E aí eu fui lá no Vida e Sexo, de Emmanuel, que é um livro também que eu adoro. Aí olha a frase que eu destaquei. Dimanam forças criativas. Saem de nós forças criativas. Aí ele coloca 2 pontos. O Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família. Até aqui todo mundo entende? Reprodução, contato um com o outro, filhos. Ok. Aí ele continua. As alegrias revitalizadoras do afeto. É uma relação que precisa ter afetividade. Quando tem afeto, o prazer, ele é revitalizador. A afetividade, respeito, amorosidade, cuidado, gera energia. É uma troca. A gente precisa falar disso. Sempre que eu tenho oportunidade de estar entre os jovens, essa aula é dada, pela idade deles, né? Mas isso a gente precisa começar desde pequenininho. 4, nós vamos para o último item, que aí eu fiquei, nossa, olha Emmanuel, ele coloca assim, é o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Nós ainda não temos ideia do que é o poder da base das nossas vidas, dessa relação enquanto estímulos e força espiritual. Como ele coloca, é ainda inapreciável. Ou porque a gente não tem condições, ou porque nós não temos entendimento. E a gente só conhece os 3 primeiros itens.
Veja como, na doutrina espírita, a gente pode se reorganizar energeticamente e sozinhos. Porque o Evangelho, Joana de Ângeles nos convida que, no meio desse tumulto todo que é o nosso dia, ela coloca assim, características são desse momento, dessa era, mas o que o homem precisa agora é o autodescobrimento. Eu preciso descobrir isso dentro de mim o tempo todo, todos os dias. Quando a gente entra na câmara de passe, a energia dos benfeitores espirituais que querem muito o nosso bem, torce para que a gente consiga compreender e viver isso sozinho, porque todo professor sonha na autonomia do seu educando. O professor que quer o educando dependente de si não é professor. Ou melhor, ele é professor, mas ele não é educador de alma. Porque o educador, ele prima pela autonomia, pela responsabilidade, pelo bem dos seus educandos. Ele quer ver o outro andar sozinho, e não na sua dependência. Com todas as inteligências desperta, ele quer ver o aluno, porque aluno significa o sem luz. Quando a gente pensa em educando, é aquele que já tem luz, que já tem um caminho, que pode iluminar o seu caminho e dizer assim, estou indo, eu estou iluminando o meu caminho. Ir sozinho é autonomia. E para a gente acabar, os nossos pés, a nossa base e os nossos pés que nos sustentam, que a gente deveria valorizar muito, né? O que nos sustenta, o que nos dá base, força, músculo, tônus para ir para a luta, para acordar, para trabalhar. Emmanuel coloca assim, cabe a cada espírito o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar na construção do bem sobre a luz da caridade fraternal. Que nós possamos ter, a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa necessidade reencarnatória, uma única direção. Porque quando a gente tem uma única direção, a gente tem força para caminhar, a gente tem meta, tem propósito. Quando a gente não tem, qualquer caminho serve. Aí a gente vai para lá, a gente vai para cá, experimenta coisas, e o que a gente menos faz, porque o caminho mais curto para se traçar é uma reta. É você com o outro, é uma reta. E é você com Deus, é outra reta. Eurípides Barçanufo tem nos convidado a educar o nosso espírito nas nossas relações. Então, é uma educação que você faz de forma horizontal, mas também a vertical. Porque é essa que vai nos dar sustento. Cuidar do nosso pensamento não é só conhecer a doutrina, mas é trazer o raciocínio, o discernimento, fazer boas escolhas, ouvir o seu coração, perguntar a que eu vim, qual escolha, qual o próximo passo, o que a vida espera de mim, e seguir o seu chamado de alma. Porque, infelizmente, a luta é sempre solitária. A gente pode estar no meio de uma multidão, e a luta é sua. Ela é intransferível, como diz Joana de Ângeles. Ninguém vai fazer a tarefa que é nossa. Somos assistidos o tempo todo pela espiritualidade amiga, pelos médiuns, pelos infinitos terapeutas que Deus oferece aqui, na carne, para o espírito, para a alma. Mas só nós podemos fazer por nós. Então, o despertar do espírito, com coragem, para ir para a luta, vai exigir de cada um de nós esforço, dedicação e tempo. Por isso, meus irmãos, o autocuidado, o autorrespeito, sem você se violentar, fazer aquilo que não é o seu momento, fazer aquilo que ainda não faz sentido para você, só porque alguém disse que você tem que fazer, só porque alguém pede para você fazer, não faça. Porque Deus está do seu lado e colocou um anjo guardião que pode dizer para você, na calada do silêncio,
aquilo que você pode e deve fazer. E para a vida, você acorda e oferece sempre o melhor, sem esperar nada em troca, porque é assim que nós vamos construindo, tijolinho por tijolinho, o nosso crescimento espiritual. Eu vou encerrar com uma frase, é o primeiro capítulo. Ante a exposição da verdade, e aí vamos já para aquele lugar assim, daquele silêncio, para a gente assimilar tudo que a gente ouviu. Então, ante a verdade, né, que alguém colocou, que eu li, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxergará as estrelas. E quem ouve a sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe recebe as notas sublimes. Que nós possamos seguir em paz, com a fé, com a esperança e com a caridade, amando uns aos outros, porque é isso que é esperado de cada um de nós. E que nós possamos exercitar as nossas tarefas do dia a dia com muita maestria. Muito obrigada. Obrigada a Kardec, a Eurípides, a Joana, a Emmanuel, a André Luiz, a todos esses espíritos, Divaldo, Chico Xavier, a todos esses nossos irmãos que vieram antes e continuam iluminando os nossos caminhos, as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa um dia estar de mãos dadas ao lado deles, fazendo o que eles fazem ou até muito melhor, porque todos nós viemos para brilhar. Um bom domingo a todos. Feliz Dia dos Professores para quem tem essa tarefa, que você possa ter o seu coração de um grande educador. Beijos.